E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero fazer um convite para vocês, primeiramente. Compareçam na Twitch do Ghosts, do Zeus, hoje à noite às 20 horas. Eu vou ver se eu deixo o link aí. Eu fiz um podcast com ele porque é uma pessoa que eu queria muito que vocês conhecessem, e agora a gente vai meio que trocar de cadeira. Então, talvez lá, estimulado por ele, eu fale coisas sobre mim que eu nunca falei nesse canal aqui. Então, tomara que vocês gostem. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês não caia na febre da vacina. Desde que as vacinas continuem sendo produzidas e que as pessoas continuem tomando, não entre em desespero porque você está no final da fila, porque desde que nossa população ela continue sendo constantemente, continuamente imunizada, que é o que vai acontecer daqui para frente, a gente vai sair disso. A gente esperou até agora e as coisas tendem a melhorar à medida que a imunização ela começa a aumentar também. É sair de um show, gente. Tipo, você já saiu de um show? Quando acaba o jogo, quando acaba o show e todo mundo tem que sair e todo mundo quer passar pela mesma porta, o mais importante é que a porta não fique trancada. Desde que a porta fique aberta, você ficando desesperado ou não, uma hora você vai passar. E assim, quando a gente direciona todo o nosso ódio pela demora da vacina, a gente não percebe que tem coisa muito pior acontecendo, porque as coisas não estão acontecendo da forma como elas estão acontecendo porque a vacina está demorando para chegar, e sim porque o discurso está saindo no sentido de fazer com que pessoas que não têm discernimento não tomem as precauções devidas para diminuir o número de infecções que andam acontecendo. Esse é o maior crime que está acontecendo contra o nosso país agora. Esse texto, ele diz a verdade, só que eu quero conversar com vocês a respeito do... quantas formas existem de se dizer alguma coisa? Quantas formas existem de se dizer alguma coisa? Você pode dizer que uma mulher traiu porque ela é uma vagabunda, ou que ela traiu porque ela não aguentava mais o relacionamento abusivo que ela vivia, ela traiu porque ela precisava superar determinadas coisas. Então, com a verdade, você pode dar o tom de escrita que você quiser, e o discurso ele tem esse poder de estimular a pessoa a direcionar o pensamento dela numa determinada direção. É por isso que vocês têm que ler muito, é por isso que vocês têm que escutar muito, é por isso que quanto mais a gente estuda, mais a gente aumenta o nosso repertório para ter discernimento a respeito daquilo que a gente está lendo. E aí aqui a gente entra numa retórica do governo que, enquanto oposição, enquanto situação, se você acredita em tudo que o governo fala, da forma que ele fala, você vai achar que a Pfizer ela quer destruir o Brasil. Se você é da oposição, você vai achar que o governo ele é idiota, ele é imbecil, porque ele diz coisas que não fazem o menor sentido. Mas esse reducionismo, ele não faz com que a gente se prepare para melhor se defender dos discursos que nos são apresentados, porque você não pode acabar com esse argumento de que o governo é incompetente e acabou. Porque as coisas são ditas da forma como elas são ditas, e eu não quero dar nenhuma resposta definitiva aqui para vocês, é o que a gente deve levar em consideração. Então, o governo diz que a Pfizer quer desconstruir o trabalho de imunização do Brasil. O Correio Brasiliense ele dá toda a matéria deles, que eu não vou ler com vocês aqui, e depois a gente tem a íntegra do Executivo. O governo federal e o Ministério da Saúde informa que recebeu sim uma carta do CEO da Pfizer, e se reuniu com eles várias vezes. Porém, apesar do poder midiático promovido pelo laboratório, você vê que acusar a mídia de veicular a notícia é uma estratégia constante do nosso governo. As doses iniciais oferecidas ao Brasil seriam mais uma conquista de marketing, branding e growth para a produtora da vacina, que... não vou entrar em ficar explicando o porquê que eu acho que o governo escolheu. Porque isso daqui não é uma leitura acessível. Então, assim, é uma conquista para a Pfizer de marketing, que eu não sei o que é, de branding, que eu não sei o que é, e de growth, que eu não sei o que é, que na verdade é de mercado, de consolidação de marca e de crescimento, como se a Pfizer ela precisasse disso, como se a Fiocruz ela precisasse de... Tudo bem que elas têm uma batalha interna, mas qual seria a vantagem para a Pfizer vender para o Brasil e não vender para outros países como ela tem vendido para outros países? O que a Pfizer ganha em termos de crescimento de mercado, em termos de consolidação de marca, em termos de propaganda, vendendo para o Brasil e não para qualquer outro país que também quer comprar dela no momento? Isso daqui para mim não faz o menor sentido para a produtora de vacina, como já vem acontecendo em outros países. Sim, se ela está vendendo para outros países é porque outros países querem comprar, e ela não vende porque ela quer o marketing já foi feito, ela demonstrou resultados.
O branding, ele já foi feito. Ela teve uma vacina aprovada por todas as Anvisas do mundo inteiro. Entende que você não tem, você não pode demonizar uma empresa por ter sido bem sucedida em produzir uma vacina que nós queremos, porque nós precisamos para sobreviver a isso. Como exemplo, estamos 5 trechos das cláusulas. Então vamos lá. Que o Brasil renuncie à soberania de seus ativos no exterior em benefício da Pfizer como garantia de pagamento, bem como constitua um fundo garantidor com valores depositados numa conta exterior. E eu acho que as palavras escolhidas aqui, a Pfizer quer que o Brasil renuncie à sua soberania dos seus ativos no exterior. Aí parece assim, né? Um cara que fica a semana inteira assistindo, alternando entre Terça Livre e Jovem Pan, ele fala assim, ou seja, a Pfizer quer que o Brasil ele perca todo o crédito que ele tem no exterior para pagar pela vacina, ou seja, estão querendo foder com a gente, estão querendo nos extorquir, quando na verdade renunciar a essa soberania, eu quero um fundo garantidor, mas eu quero que esse fundo garantidor esteja num outro país que não seja o Brasil, com um contrato desse país e não do Brasil, porque o Brasil ele pode simplesmente me dar um fundo de garantia no país dele e depois não deixar eu sacar. A Pfizer, ela tá errada em fazer isso? Não, porque afinal de contas ela tá vendendo um produto. Se você conhece um cara que vive dando calote e ele quer comprar o seu computador fiado, você é sem caráter, você é indecente, imoral, desonesto, porque você pede um fundo de garantia que você possa sacar caso o cara não te pague, é um fundo de calção. Quando você tenta alugar um apartamento ou uma casa, você acha indecente que o proprietário ele te peça um fundo calção para caso você desapareça do nada, pelo menos 3 meses o proprietário tem ali para receber? Então veja, o afastamento da jurisdição das leis brasileiras com a instituição da Convenção em Arbitragem sobre a égide das leis de Nova York nos Estados Unidos. Concernente a quê? A Pfizer ela quer mandar no Brasil invalidar nossa Constituição? Porque, então assim, a gente vai, as leis brasileiras não vão valer mais, e aí a gente vai viver de acordo com as leis americanas? Não, isso no concernente ao contrato. O contrato ele será regido de acordo com leis internacionais, e tudo que é tipo de empresa em transações internacionais pode pedir esse tipo de coisa, e cabe a outra parte aceitar ou não e negociar, e é por isso que nós precisamos de diplomacia, e é por isso que nós precisamos de profissionais competentes que saibam o que estão fazendo e que tenham poder de barganha através de diplomacia e de conhecimento, e não de um cara que bate no peito e fala, não vou comprar essa porra não, porque é do interesse dos caras vender. Agora que é interesse de todo mundo vender, quem é que compra primeiro? Quem tem mais estratégia, porque quando a gente entra no Facebook, quando você entra no Mercado Livre, você só tem propaganda de vendedores, e vocês não têm ideia do quanto exige-se técnica, conhecimento para compradores. Comprar não é você com seu salário suado finalmente ter dinheiro e fazer aquela compra lá na Netshoes. Comprar não é isso. Compradores profissionais, eles têm técnicas, eles seguem métricas, eles têm estratégia de negociação. Procurement é uma ciência que você fica a vida inteira estudando e não chega no ápice. Empresas europeias, elas contratam profissionais brasileiros de tão bons que eles são, porque nós temos muita habilidade nisso. O Vitor está aí para provar, meu aluno, que trabalha no Facebook agora. Veja, que o primeiro e segundo lotes de vacina seja de 500 mil doses e o terceiro de 1 milhão, totalizando 2 milhões, com possibilidade de atraso na entrega, com número considerado insuficiente para o Brasil. É mais ou menos assim, vocês lembram em março, quando a gente precisava de máscara? Março de 2020, quando a gente precisava de álcool gel, e você ia desesperado na farmácia, no mercado, e pedia álcool gel e máscara e não tinha? Por que não tinha? Porque eles não davam conta de produzir. Aí quando você forçava a barra e falava, eu te pago adiantado, mas eu quero que você me dê uma quantidade, o que os caras que vendiam máscara e álcool gel falava, tá, mas eu só tenho essa quantidade para tal dia. Você vai chamar o cara de mau caráter? Você vai chamar o cara de desumano porque essa quantidade é insuficiente para o Brasil? Então, nós somos um país com mais de 200 milhões de habitantes, querendo comprar mais de 200 milhões de vacinas que acabaram de ser descobertas. Elas acabaram de ser descobertas, testadas, criadas, aprovadas, e agora elas estão sendo produzidas. E você não produz 200 milhões de vacinas da noite para o dia. Quando o cara chega para você e fala, nos primeiros 6 meses, já que o mundo inteiro quer comprar, eu consigo te entregar 2 milhões, você não chama o cara de filha da puta. Você tenta negociar com ele, com as suas técnicas lá de procurement, que é a arte, a especialização de ser comprador, e ver o que você tem para negociar com ele, porque são
interesses que geram políticas. Então, o que nós, Brasil, temos que seja interessante para a Pfizer, para que ela queira nos vender pelo mesmo preço que ela vende para outro, mas que venda para nós e não para o outro. Isso se faz com técnica, isso se faz com competência, com diplomacia, com profissionalismo. Não se faz no grito, batendo no peito, falando se o interesse de vocês é vender. Eu não vou comprar essa merda aí, não. Não é desse jeito. Que a venda atrasa na entrega não haja penalização. Você imagina imagina que você está vendendo bolo ou está vendendo coxinha e aí você está numa cidade em que todo mundo resolve fazer festa no mesmo fim de semana. E você é a melhor coxinha da cidade, só que de repente todo mundo resolve fazer festa de aniversário, todo mundo que você conhece, todo mundo vai fazer festa por algum motivo e todo mundo te pede. As pessoas, elas desesperadas para que você venda para elas e não para outra pessoa, elas começam a te dar dinheiro adiantado. E aí você fala assim, olha, eu aceito esse dinheiro adiantado, eu aceito essa encomenda, mas com uma condição. Se não dá tempo de te entregar, eu não vou pagar multa, eu vou te devolver o dinheiro no máximo. E se atrasar um pouco, eu não quero que você diga que eu não avisei que poderia atrasar. Basicamente é isso que está acontecendo. A Pfizer ela tem que entregar vacina, correr com a produção para dar conta de boa parte do mundo que quer isso para agora e não para depois. E aí ele está como parte da negociação de venda, porque afinal de contas as pessoas, aqui a gente está falando de empresas, de interesses de organizações, porque ninguém trabalhou no desenvolvimento da vacina para salvar a humanidade. As pessoas elas desenvolveram vacinas para ganhar dinheiro e não tem nada de errado com isso. E se você quiser que elas não ganhem dinheiro, você pode simplesmente fazer com que nenhuma vacina seja desenvolvida, porque as coisas não caem do céu conforme a estratégia aplicada nos últimos 16 anos anteriores ao governo Bolsonaro fez com que todo mundo acreditasse. Porque a pobreza não gera riqueza, a cidadania não gera riqueza, o direito que você tem de alguma coisa não gera riqueza, o interesse e o dinheiro gera riqueza. E é estimulado pelo dinheiro da compra da vacina que esses laboratórios pesquisaram, desenvolveram e agora eles querem vender. Não tem nada de errado em querer vender. Quando você faz coxinha, você também não faz para matar a fome das crianças do seu bairro, você faz porque você precisa vender, porque você tem os seus boletos para pagar, e não é imoral fazer isso. Não é imoral trabalhar por dinheiro e querer receber o máximo que você pode pelo que você faz. Quando você entra no BDO e tem um monte de elixir para vender, e você entra no mercado para vender esse monte de elixir, você tenta vender pelo melhor preço, de forma que o seu produto não encalhe. Mas você vai sempre tentar vender pelo melhor preço que você puder e colocando minimamente abaixo da sua concorrência, caso você tenha pressa. Mas se você puder esperar, você sempre vai tentar extrair o melhor daquilo que você tem para vender. E você não pode condenar a Pfizer por estar tentando fazer isso. E que seja assinado um termo de responsabilidade por efeitos colaterais, isentando a Pfizer de qualquer responsabilidade civil. Engraçado que o civil não se destaca aqui por efeitos colaterais graves decorrentes do uso da vacina indefinidamente. Isso daqui seria o único ponto que talvez pudesse ser esmiuçado, só que ele não pode ser esmiuçado da forma superficial como ele foi colocado aqui. O governo federal ele seria muito mais respeitável se ao colocar essa cláusula 5 ele dissesse exatamente quais são os riscos e aqui ela quer se eximir. Só que aí vem a comunidade científica e fala a vacina da Pfizer ela é segura, porque ela não é feita ela não é feita de forma que alguma reação possa acontecer no corpo de forma que algo dê errado. Então você vê, agora, por que um texto ele é escrito dessa forma? Então, o que ele diz aqui é que além da produção dessas vacinas, o governo ele mostra o que ele está fazendo, que é legal o que ele está fazendo. Ele comprou mais de 54 milhões de doses, ele comprou o direito de produção aqui, a gente vai produzir mais de 110 milhões de doses nesse semestre. E aí, depois de fazer esse jabá, olha, o Brasil está tentando fazer tudo isso, mas representantes da Pfizer tentam desconstruir um trabalho de imunização que está acontecendo em todo o país. Sério isso? Quando você vai na mulher que faz coxinha e fala assim, eu quero 1000 coxinhas, só que eu quero pagar X, eu quero que tudo seja nas minhas condições, e ela fala pra você, então desse jeito eu não vou vender, eu vou vender pra outra pessoa que também quer comprar, aí você vai voltar pra casa e falar pros vizinhos que a vendedora de coxinha tá tentando desconstruir a festa de aniversário que você quer fazer pro seu filho? O que essa mulher ela poderia dizer de você se você falasse assim, não, você está querendo desconstruir a minha festa de aniversário aqui?
Ela pode dizer, compra de outra pessoa, faz você a coxinha. A Pfizer, ela pode muito bem dizer isso. Por que vocês não fazem uma vacina? Faz você, cara, ou então compra de outra pessoa. É engraçado que quando você substitui governo e Pfizer por você e a vendedora de coxinha, fica muito mais claro quanto o governo ele está reclamando de coisas que não têm o menor cabimento. E que se fosse você, a Pfizer, você ficaria insultado de ver o governo falando de você desse jeito. Agora, por que é que você faz um discurso desse, se não para dizer a vacina vai demorar e a culpa não é minha? Porque o tempo inteiro, como estratégia de governo, eu fico criando inimigos para que as pessoas tenham raiva deles e não prestem atenção no quanto eu sou moroso em tomar as decisões. E o meu ranço com esse governo não é nem a demora da vacina. Eu poderia aqui estar dando chilique porque a vacina está demorando demais para chegar, mas o meu problema não é a demora da vacina, é o financiamento e o palco que se dá para Dr. Wong e Dr. Anise, que ficam dizendo que as pessoas elas não têm que ficar em casa. Porque a imunidade de rebanho já está fazendo com que o vírus vá embora. Porque a máscara não adianta nada e lockdown aumenta a contaminação. Isso é o que está matando as pessoas e não a demora da chegada da vacina. Quantas pessoas poderiam não ter morrido e morreram? Quantas pessoas poderiam não morrer e vão morrer porque elas estão acreditando nos discursos de desinformação que só tem por objetivo imunizar o governo contra a cólera do povo. Não sei mais o que eu tenho a dizer a respeito disso. É triste. É triste porque toda a nossa história ela poderia ser diferente. O vírus ele poderia ser o mesmo. E o número de mortes e o número de infectados, o número de vítimas poderia ser muito menor. A agilidade da chegada da vacina ela poderia ser maior e não vai ser por ineficiência do governo, sim. Mas ainda assim, o legado mais cruel desse governo vai ser a quantidade de pessoas que não tiveram educação e discernimento para entender a realidade e confiando num discurso mentiroso vieram a morrer. Esse é o grande crime desse governo. Esse é o grande genocídio da nossa década. Gente, antes de eu ir embora, eu só queria dizer que a vacina da Pfizer, ela muito provavelmente nem é a melhor escolha pra gente, porque ela depende de uma temperatura, de toda uma logística que a gente não tem condições de fazer, e quando a gente dá a primeira dose, a gente não tem garantia de que a gente vai conseguir entregar a segunda dose, de acordo com as dificuldades logísticas, e isso não é culpa do Bolsonaro, isso é porque a vacina da Pfizer ela é difícil mesmo. O custo-benefício dela, dados os cuidados que ele precisa ter, o risco de dar errado, o risco de dar merda nas cidades mais afastadas do nosso país, faz com que a vacina da Pfizer ela nem seja a melhor escolha. E a gente poderia simplesmente dizer isso, a vacina da Pfizer ela não é a melhor pra gente, então a gente vai para outros produtos, para outros caminhos. A gente não tem dinheiro para essa Ferrari, a gente vai pegar um Celta aí, mas que funciona do mesmo jeito e que vai nos levar para a saúde, para a segurança. Não tem nada de errado em a gente não pegar a vacina da Pfizer. Agora, ela não deveria ser usada como inimigo que está desconstruindo o nosso trabalho de imunização. Não é por conta da Pfizer que a imunização está acontecendo. Entende? Agora, eu quero deixar também, eu vou deixar como segundo link na descrição do vídeo um artigo que o Red acabou de me mandar, que mostra das tentativas da Pfizer de conscientizar o governo da alta demanda e do quanto era importante fechar negócio logo. E o Bolsonaro o que fez? Foi deixando para depois. Veja, é muito fácil você dizer que não quer e depois reclamar que não está disponível para vender. É muito fácil você chegar para a velha da coxinha e falar que não quer a coxinha dela e depois chegar lá sábado à noite e falar, foda-se, eu vou comprar de você mesmo, me dá aí 1000 coxinhas para minha festa. E ela fala, não, agora eu tô assistindo TV aqui, não vai dar não, eu não tenho essa quantidade toda. Aí você vai culpar a pessoa por desconstruir a sua festa de aniversário. Por favor, vamos refletir a respeito daquilo que você lê para que não só você não caia nisso, mas para que você, dentro da sua bolha, dentro da sua limitação, consiga impedir que pessoas caiam nessa retórica e venham a morrer. Por hora é isso, grande abraço.